Então, na visão do Senhor, todo crente deveria ser próspero. Deus quer que sejamos prósperos e não pobres. A partir do momento... Na visão do Senhor, então, Deus não quer que nenhum que o serve viva seja na pobreza. Pobre. Deus não quer que viva na pobreza. Se não quer que viva na pobreza, não quer que seja pobre, ué. É porque aí tem uma outra situação. O que é pobreza? A pergunta é, o que é pobreza? Pobreza é a escassez daquilo que eu teria necessidade para cumprir o meu desígnio na terra. A riqueza não tem a ver só com dinheiro. Ser rico é ter o suficiente de Deus para eu cumprir a minha missão na terra. Por exemplo, se a minha missão é levar o evangelho e eu não tenho recurso suficiente para isso, então eu estou vivendo uma escassez. Então, não necessariamente você tem que ter dinheiro, porque riqueza tem a ver com saúde, riqueza tem a ver com salvação. Não adianta ser rico na terra e pobre para com Deus, é a Bíblia que diz isso. Então a gente precisa também ser rico para com Deus. Vida espiritual. O que significa vida abundante? Só para me concluir aqui o raciocínio. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Digamos que eu vou na tua casa, Fábio, e depois alguém pergunta, o que tinha lá? Ah, tinha um almoço. Eu falei, só tinha um almoço. Alguém vai pensar, devia ter arroz, feijão, macarrão, um bife. Mas se eu falar, rapaz, eu fui no Fábio, mas tinha o almoço, já vai vai ampliar a tua mente. A questão é que quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida, ele acrescenta, vida com abundância. Não é só vida eterna. Não é só vida eterna, é vida abundante. No começo da obra, não da obra nossa, da obra que eu congregava, o ministério mandava muita gente para fora. O Israel sabe disso. E às vezes pegava pastores assim do interiorzinho e falava, você vai abrir igreja lá no lugar tal. Pastores sem conhecimento algum. E eu tive no Japão, sem conhecimento algum de viagem, não de vida espiritual. E eu tive no Japão e eu me deparei com a situação que o irmão me contou lá. Teve um irmão do interior, eles compravam passagem pra gente e diziam, ó, você vai viajar. Aí largava no aeroporto, a pessoa tinha que meio que se virar. Era basicamente assim. Aí o irmãozinho do interior comprou a passagem para ir pro Japão. Pegou a passagem para ir pro Japão. Só que no interior, quanto que é uma coxinha? R$5. Eu tive em Belo Horizonte esses dias. Tem lugar lá que o café numa região mais simples é R$1. Só que você chega no aeroporto, um café é 20, uma coxinha é 20, R$40. O irmãozinho chegou no aeroporto, o obreiro chegou no aeroporto e foi pedir um café. E ele não tinha muito dinheiro. Quando ele foi pagar, ele falou, desse jeito eu não vou conseguir nem embarcar no avião com dinheiro. Só que quando ele entrou no avião, muda a língua, todo mundo começa a falar diferente. Aí vem aquelas aeromoças, né? Os comissários de bordo com a comida e falava não, porque ele achava que era muito mais caro do que no aeroporto. Chegou na Europa, não quis comer nada porque ele achava que era muito caro. Embarcou de São Paulo, da França para Tóquio, de Tóquio para Nagoya. Quase 40 horas sem comer nada. Chegou lá, amarelo, dizendo, irmão, arruma coisa pra comer que eu tô morrendo de fome. Mas por que você não comeu no avião? Aí ele disse assim, se no aeroporto era tudo muito caro, imagine no avião. Não, irmão, já vem embutido na passagem. O que acontece é que a vida abundante é salvação. Só que Cristo embutiu na passagem cura. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, eu posso ser doente e ir para o céu? Posso. Eu posso ser pobre e ir para o céu? Posso. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso ser, porque quem me salva é a fé, e a fé em Cristo. Mas eu posso chegar no céu, no sentido mais dos gaúchos, todo esgualepado, dizendo, Deus, cheguei, graças a Deus, que vida. Só que alguns é perigoso chegar lá, ruas de ouro, já não, aqui não é o meu lugar. Porque ele está tão inconformado com a grandeza que ele acha que aquilo não é o lugar dele. Ele se acostumou tanto com um espírito de miséria que ele não consegue adaptar-se a um pai que é rico, que é grandioso, que criou um universo extremamente grandioso e colocou o homem como a coroa da sua criação e quer que esse homem desfrute do melhor. Então o problema, Deus não designou a minha prosperidade. Deus designou as leis que me levam à minha prosperidade. Só que se eu não aplicar as leis, eu posso morar no céu. Mas eu posso viver uma vida de escassez. Mas e o que dizer, pastor Israel, dos pastores que são ricos e os membros são pobres? Porque eu tenho, você quer minha resposta? É. Eu vou dar uma para você, pro Carlos Cardoso, que falou que na Deus e Amor não tinha pregador.
Já respondi. Você tá morto, né? Mais de quase 3 horas de podcast. Ele aí de ontem, sem dormir, virou a noite. Oh, meu Deus do céu. O que dizer, pastor Alexandre Maciel, de pastores que são ricos e os membros são pobres? Então, é isso que eu digo. A ignorância, isso é complicado. Por quê? Porque às vezes eu quero algo para mim, mas deixo de oferecer aos outros. O grande problema é que às vezes pastores que pregam contra a prosperidade, eles pregam contra, mas eles querem a prosperidade deles, eles querem. Eles não querem que outros tenham. Eles pregam, você pode ver, quase todos os pastores que pregam contra a prosperidade têm uma vida boa. Por que não ensinar os membros então a serem prósperos também? Então eles retêm para eles, e isso pode custar um julgamento na vida deles. Eu, por exemplo, ensino a igreja. A única parte da Bíblia que não funciona é aquela que você não aprende. O irmão colocou aqui no comentário, mas a Bíblia diz que aqueles que querem ficar rico caem em tentação, e eu concordo com ele. A Bíblia diz que as riquezas que rapidamente vêm, facilmente se vão. Ninguém deve almejar ser rico, mas quando você aplica os princípios da palavra de Deus, automaticamente a riqueza vem. Ou, por exemplo, Salmos, quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui de prosperidade, só para você entender o que é prosperidade. Está aqui, ó, em Salmos 1, o versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água viva, de águas, a qual dá o seu fruto na estação certa e no seu tempo, e tudo quanto fizer prosperará. Qual que é o exemplo aqui de prosperidade? É uma árvore que dá frutos e que dá sombra. A árvore come do fruto dela? Não. Ela faz sombra para ela mesma? Não. A prosperidade só é prosperidade se for a prosperidade que serve aos outros. Se a minha prosperidade não servir aos outros, ela é antibíblica. Quer ver uma coisa? Um dos textos mais extraordinários. Vamos falar de homens ricos na Bíblia. Abraão, olha o que Deus falou. Gênesis 12, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, farei de ti uma grande nação, vírgula, mas tu serás uma bênção. Se a minha prosperidade não for para transformar a vida de outras pessoas uma bênção, e não ser um abençoador, ela não vale. Lembra de Jó? Jó era pobre ou era rico? Rico. Agora olha que coisa extraordinária, eu quero ler, porque isso aqui é muito poderoso. Jó era rico. Será que é possível ser rico e ser uma pessoa abençoada? Ser uma bênção? Sim. Quer ver? Jó 29. Vou colocar era rico aqui, ó. E crente, né? Jó Fiel. 29. Fiel. Vou colocar aqui só para você ver uma coisa. E ainda questiona dizendo assim: diga-me, Senhor, aqui, quando foi com a viúva bateu na minha porta, que eu Aqui, ó. não vazio embora. Olha aí. Não, olha aqui que Jó 29, versículo de número... Primeiro fala das qualidades de Jó, mas o 10, ele vai dizer assim, ó. A voz dos pobres se calava e a língua se pegava ao seu paladar. Eu fui o pai dos necessitados. Por mais rico que fosse, eu fui o pai dos necessitados. Na Bíblia, né? Porque Tá não se confunde com o presidente aqui, ó. da República. Aqui, ó. Vestia-me da justiça. Ela me servia de vestimento como manto. E diadema era a minha justiça. Olha o que Jó falava. Olha o que Jó está dizendo. Eu me fazia de olhos para o cego. Por mais rico que ele era, se um cego precisasse atravessar a rua, Jó estava lá. Eu sou teus olhos. Se ele precisasse de alguma coisa, Jó estava lá. Eu estou te ajudando. Eu estou vendo por você. Estão tentando te enganar, mas eu estou vendo por você. Então ele não usava da sua grandeza, do seu poder para se auto-vangloriar. Era para ser bênção na vida dos outros. Olha, eu fui os pés do coxo. Se precisasse carregar alguém, ele carregava. Dos necessitados eu era o pai, e das causas do que não tinha conhecimento inquiria com diligência. Quando alguém tentava de alguma forma atrapalhar a vida da outra pessoa com injustiça, Jó entrava lá e dizia, não vai ter injustiça. Quer ver aqui, ó, Jó, leia aí Jó 31, você vai ver, eu estou usando aqui porque eu queria colocar na tela, mas a gente pode ter algumas restrições aqui, ó. Jó 31, olha o que vai dizer Jó 31. Aqui, ó. 31. Fiz acordo com os meus aqui, olhos ó, de não olhar vamos, com cobiça para as moças. Aqui, ó. Ele vai orar, versículo 13 em diante. Olha o que ele vai orar. Vê se neguei justiça aos meus servos e servas quando clamaram a mim.
Empregados. O patrão que é injusto com o empregado, ele não é próspero. Ele pode ter dinheiro, mas ele não é próspero. Ele está dizendo, os meus servos clamaram a mim e eu nunca fui injusto para com eles. Ele está orando a Deus. Que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando ele me chamar a prestar conta? Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Vê se atendi os desejos dos pobres, ou se fadiguei os olhos da viúva. Eu nunca deixei os olhos de uma viúva desamparados, já está dizendo. Eu nunca impedi que os pobres tivessem os seus resultados que eles precisavam. Ele vai dizer que quando os pobres precisavam de roupa, ele matava os seus animais e fazia roupa. Quando eles passavam a porta da sua casa, ele colocava na sua mesa para comer. E alguns deles ele colocava dentro da sua própria casa para dormir. Esse era o Jó rico. O homem mais rico, no entanto, usava toda a sua riqueza para servir. Quando a nossa riqueza não serve para servir as pessoas, nós somos os mais inúteis e miseráveis. É aquele moço que teve uma grande colheita e falou, que farei? Aumentarei os meus celeiros, farei celeiros maiores, ajuntarei tudo e direi à minha alma, come, bebe, regala-te. Aí vem a voz do céu e diz, louco, essa noite pedirão a sua alma e o que tu tens feito para quem será? Se a minha riqueza não for para servir as pessoas, então eu não sou rico, eu não sou próspero, eu posso ser rico. Aí não é prosperidade. Então prosperidade é muito além de apenas ter dinheiro. Ser rico para ter uma vida generosa, né? Coloca aqui rapidinho aqui, Varão. Segundas Crônicas 20:20, faça favor. Segundas Crônicas, era pro Léo ter baixado uma Bíblia aí, tá parecendo só coisa de bet. É coisa rápida. E eu acabei. A gente não tá colocando aqui porque eu até já mandei o pessoal tirar anúncios voltados a jogo de azar, porque tava aparecendo umas bets nos anúncios aqui. Aí tá aparecendo na Bíblia, meu irmão, anúncios de bet. Eu coloco aqui no celular. Segundas Crônicas 20:20. Segundas Crônicas 20:20. Leia. Crônicas 20:20. A sua não é atualizada não, né? Tu quer aquela, né? Freestyle, né? Ó. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no vosso Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede em quem? Nos seus profetas. E acontece o quê? Prosperareis. Pronto. Então o senhor está dizendo também que a prosperidade está associada em crer em profetas? Não, e crer na palavra. Não, o texto diz ali crer em vossos profetas. O texto está dizendo crede em vossos profetas e vós prosperareis. Você quer ler, voltar lá no início de novo? Não. Então pronto, na palavra. Vamos lá. Irmão, Deixa eu falar para você aqui duas coisas. Uma, eu não posso perder o meu voo, que ontem você já... culto, né, Varão? Segundo, o pastor deu uma aula de teologia, de prosperidade, né? Aí ele falou duas coisas reais. Deus não precisa do dinheiro, não é verdade? Isso é real. Só que tudo circula em torno do dinheiro. Sem dinheiro você não faz nada na obra de Deus. Você não compra copo, você não compra papel higiene, correto? Sim ou não? Sim. Tá. E nós estamos lutando para construir o quê? O templo. O templo. Precisa de quê? Dinheiro. Aí o dinheiro vem de quem? Dos doadores. Sim ou não? Sim. Então, todos que doarem, todos que ofertarem, nem vou usar a palavra acho, vou usar a palavra certeza. Você tem certeza que eles serão recompensados pelo Senhor ou não? Sim, com certeza. Já temos até inúmeros testemunhos de pessoas que têm abençoado aí mensalmente com a obra e têm sido abençoados por Deus. Aí o pastor falou que se a riqueza não servir para abençoar outro, não vale, correto? Sim. Então, a riqueza tem que me fazer ter um coração generoso. Pronto, eu vou deixar essa parte com ele.
Uma das coisas que impede, que atrai pobreza é não cuidar da casa de Deus também. Está lá em Ageu 1:6-9. É a resposta que lá em Malaquias que eles fazem para Deus. A resposta de Ageu. Não cuidar da Deus casa de Deus também atrai pobreza. Malaquias. Isso aí. Então, o nível de cuidado que a gente tem com a casa de Deus também reflete o nível de cuidado que Deus tem com a nossa casa. E eu sei que a gente está vivendo em tempos em que muitos pastores, né, e eu nem chamaria todo mundo de pastor, tem muita gente se aproveitando de internet, gente que não tem igreja, gente que não tem nenhum tipo de ministério, gente que só está extorquindo as pessoas. Eu tenho mais de... Não foi consagrado por ninguém. Não foi consagrado por ninguém e não tem nenhum respaldo. Então, por que a tua semente pode não estar dando resultado? Porque talvez você está semeando em lugares errados. O solo vai indicar o tipo de colheita que você vai ter. Esse solo é regado com oração, com jejum. Esse dinheiro está tendo resultado em almas. Qual que é o maior abismo entre a igreja e a evangelização mundial? Qual que é o maior abismo entre a igreja e a evangelização mundial? A falta do quê? A falta de dinheiro. Então a gente precisa falar que se tem mais dinheiro, e não estou dizendo que toda igreja é evangelista, tem igreja que não faz nada também. Então, se a igreja produz missão, ela vai trazer resultado para aquele que contribui, porque é mais gente sendo alcançada e mais gente orando por quem ofertou. Porque eu hoje oro por quem um dia ajudou o evangelho a chegar na minha vida, mesmo sem eu ter feito nada. Porque eu de graça recebi, então de graça eu quero oferecer. Mas existem leis para prosperar. Então, existem a prosperidade, que é, aliás, toda a prosperidade ela tem que vir através do trabalho. E a pessoa tem que aplicar a diligência. Se você pegar, quer ver, ó, por exemplo, aqui, ó, é vontade de Deus que o crente prospere? Vamos lá então. Ó, Jeremias 29:11. Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não de causar danos. Para dar a vocês esperança do futuro. Então Deus tem o quê? Esperança de fazer prosperar. Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. Aí a Bíblia diz, como é feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele será feliz, comerá do seu fruto e será próspero. Salmo 128:12. O ganancioso provoca brigas. Por isso que a ganância ela é mortal. Porém, quem confia no Senhor prosperará. Provérbios 28:35. Salmos 35:27 diz assim, o Senhor que se alegra na prosperidade dos seus filhos seja engrandecido. Você acha que você é melhor que Deus? Não. Se o teu filho prosperar, você ficaria alegre ou triste? Feliz. Se um filho chegar para você e falar, pai, eu aumentou meu salário de 5 mil para 10 mil. Você diz, o sangue de Jesus tem poder. Tá repreendido o capeta que vai destruir a vida do meu filho porque tá ganhando mais dinheiro. É isso que você ia falar ou não? Jamais. Você ia se alegrar. Celebrar com ele. E por que Deus não celebra quando nós prosperamos? Se a riqueza fosse um problema, o diabo não falaria para Deus, tira o que Jó tem. O diabo ia falar, dá o dobro da riqueza. Quem deu o dobro foi Deus, mas o diabo sugeriu o quê? Tirar, porque o diabo sabia que mais riqueza na vida de Jó só ia dobrar o fruto da sua justiça. Então, a vontade de Deus é que a gente prospere. Se eu, sendo mal, sei dar boas coisas aos meus filhos, quanto mais o meu Pai que está no céu. Não seria questionável o amor de Deus? Como pode ser questionável você bem bonitão aqui, todo alinhado, e os teus filhos andando como miserável? Poderiam colocar em questionamento a tua dignidade? Então, nós somos representantes de Deus. Deus não pode ser questionado por conta das nossas misérias, porque não depende de Deus, depende de nós. Deus, quantas horas tem o dia do Bill Gates? Quantas horas tem o dia do Bill Gates? Eu não sei. Quantas horas tem o dia do Bill 24, Gates? 24 horas. Quantas horas tem o dia do Elon Musk? 24. Quantas horas tem o meu dia? 24. Deus deu igualzinho para todo mundo. A diferença é o que eu faço e o que eles fazem. Então, a forma com que eu resolvo os meus problemas vai determinar minha recompensa. Por quê?
porque talvez o desígnio deles foi para solucionar algum tipo de problema que eles encontraram o caminho e diligentemente resolvem, enquanto outros ficam dormindo, outros ficam murmurando, outros ficam numa fofoca, outros ficam reclamando apenas do governo e não fazem a sua parte e não praticam a diligência. Steve Scott, no seu livro O Homem Mais Rico que Já Existiu, ele escreveu que diligência é uma habilidade adquirida que combina com persistência criativa, esforço inteligente, planejado e executado, que combina com eficiência e eficácia a fim de alcançar um resultado puro dentro do mais alto nível de excelência. Quando você pratica a diligência, é impossível você não ser abençoado. Nós não temos um problema financeiro, nós temos um problema de falta de sabedoria. Quando a gente começa a resolver o problema dos outros, a gente começa a ser recompensado. Enquanto eu orava, oração não é resposta para finanças, jejum não é resposta, trabalhar é. Enquanto eu apenas orava, eu tinha falta do que eu queria. O dia que Deus me ensinou a praticar a diligência, que eu fui engraxar sapato dos outros, aí eu troquei meu tempo ocioso por alguém que não tinha tempo lá na rodoviária de engraxar o sapato. Eu engraxava rapidinho, enquanto ele esperava o ônibus. Ele me dava o dinheiro dele e eu dava o meu tempo para ele. Eu fazia trocas. Então, é isso que a gente precisa entender. Mano, que aula. Que aula. A gente volta a falar. Deus e amor não tinha... Eu falei isso não. Você, falei, Carlos Cardoso. Não, falei não sou da Deus Amor, nunca fui de lá. Então por que vocês falaram? Que eu falei não. Você falou. Eu falei o quê? Você falou. Eu falei. Você. Pastor Carlos Cardoso falou. Vocês falaram. Não, vocês dois. Não falei. Você falou. Não falei. Que aula bíblica, teológica então... aqui, meu irmão. Se tu absorver esses ensinamentos aqui, você vai viver uma vida plena,